Então agora vamos voltar para a questão do Leviatã. Tânien-san e Leviatã. Uma relação interessante foi apontada por VK Errano, aí já praticante de magia, no seu site, sobre Tânien-san e a relação deste ícone com Leviatã. Assim como Satã e Lilith têm aspectos primordiais dracônicos oceânicos que regem o orgulho, ambos seus aspectos serpentino-cóticos também podem ser chamados de Leviatã ou Caosifer, portador do caos. Isso, pois tanto Satanás como Leviatã foram chamados de Teli ou Tanin, enquanto Lilith, como Leviatã, foi chamado de Tânien-san. Os mitos apócrifos discordam sobre se Yahvé lutava contra um ou dois Leviatãs antes do mundo ser criado, contrariando a ideia utópica que antes da criação existia o nada ou o vazio, pelo menos na criação do planeta que vivemos. Ainda que o resto seja exclusivamente especulação, escreveram que essas escaramuças ocorreram no oceano primordial chamado Terron, ou Terromot, que significa profundidade ou profundidades em hebraico. Daí que vem a história que diz que Yahvé os derrotou e mutilou seus órgãos genitais para que eles nunca pudessem se reproduzir. Mas claro, como até hoje as profundezas marítimas são local de difícil acesso à nossa ciência, foi um ótimo reduto a deixar todo o mistério da época. Mas prevalece em todas as religiões a ideia de que havia um oceano ilimitado antes da criação do mundo, como nórdicos o chamavam de Ginnungagap, gregos de Caos, egípcios de Nu ou Nun, e os mesopotâmicos personificavam como Tiamat e Apsu. Com essas plataformas mitológicas, sempre foi muito difícil declarar a necessidade, muitas vezes, de luta entre os espíritos retratados como heróicos ou contra uma serpentina ou dracônico à base de água, no chamado de Chaoskampf, luta contra o caos. Isso aconteceu com Marduk, Hércules, Heracles, Tezcatlipoca ou Huitzilopochtli, Baal, Yahvé, Zeus e mais outros. Um espiritualista destro provavelmente interpretaria isso como a necessidade de restringir as necessidades básicas de alguém, mas não é tão simples, pois Tanin significa dragão e Tânien-san significa dragão venenoso. O dragão é um título comum no oculto para a chama negra, centelha divina que torna a humanidade capaz da feitiçaria e apoteose. Muitas autoridades ocultas dizem que a chama negra, ou dragão, é substância do caos acausal primordial. Então é provável que os aspectos de Leviatã correspondem a esta representação da chama negra. Isso lhe daria domínio sobre o potencial espiritual da humanidade. Pela centelha espiritual da humanidade ser retratada negativamente na religião ortodoxa, em detrimento de toda e qualquer divindade na soberba, no pensamento oriental a humanidade é capaz da bruxaria por causa de Maya, ilusão, que define como ilusão da individualidade. Isso faz algum sentido, pois ninguém tentaria se opor ou se tornar pessoa mais poderosa do que todos os outros, ou mesmo outras pessoas, caso não se considerasse um indivíduo. Na Cabala, a chama negra origina-se do Sol infernal, que reside em um reino chamado Tagiriron, ou disputadores. Mais uma vez, a individualidade é retratada como fonte de conflito. Embora a individualidade realmente torne o conflito possível, a Loja Branca ignora as outras bênçãos da chama negra e ignora o fato de que o conflito é fonte de evolução. Nas escrituras hebraicas diz-se que o Leviatã é o rei dos filhos do orgulho. Orgulho é acreditar em si, independente e acima dos outros. Isso poderia facilmente ser outro retrato negativo da chama negra. No Salmo 104:26 é traduzido de maneira diferente por rabinos diferentes. Uma tradução afirma que Yahvé criou o Leviatã para que os dois pudessem competir. E certos gnósticos interpretam o mito de Yahvé removendo pernas da serpente do Éden como metáfora ao princípio de Lúcifer, ligado à terra, à matéria. Adotando uma linha de raciocínio semelhante em relação à suposta castração, os portadores do caos presidem e simbolizam o dragão, a centelha espiritual da humanidade. Bem, o pensamento védico descreve sua força serpentina da espiritualidade dentro da humanidade contida nos genitais, o Kundalini. Assim, os causíferos presidem ao núcleo serpentino da espiritualidade da humanidade, que de fato está ligada à matéria.
Para nós, o que pode nos ajudar a nos tornarmos como deuses é isso. Michael Aquino então descreveu o Leviatã como o princípio da continuidade e existência eterna e o dragão que permite que nos tornemos imortais. Portanto, portadores do caos são divindades da chama negra, dragão acausal. Além disso, presidem tempestades, enchentes, magia dracônica, água, destruição, o acausal, o caos, espalhando o pânico, dissolver o ego, perturbar a ordem, criação do espaço sagrado, atavismo, a perda de culpas, perda de culpas improdutivas ou culpas pela compaixão, e também tratando do vampirismo psíquico. Certos textos apócrifos descrevem Leviatã como a besta apocalíptica do mar, e Behemoth como a besta apocalíptica da terra, e Ziz a besta apocalíptica do ar. O Leviatã está relacionado no pensamento cristão ao fim do mundo e carrega o anticristo nas costas na parte bíblica. Pegando emprestado um argumento de David J. Ford, podemos arriscar que Leviatã não destruirá o mundo, apenas destruirá o mundo como conhecemos. Isso, ou a profecia bíblica, não é confiável. Então, quanto à aparência, já para quem quer realmente atividades com Leviatã. Leviatã é um demônio antigo e extremamente poderoso, considerado grande divindade serpente que vagueia pelos oceanos da terra, espalhando o caos e a morte. Também é escrito na Bíblia que o anticristo chegará à terra nas costas desse grande demônio serpente. Invocadores que conseguiram realmente fazer contato com Leviatã afirmam que geralmente aparece como grande dragão alado com escamas pretas de olhos de fogo. O dicionário judaico de lendas e tradições de Alan Uterman afirma que os olhos de Leviatã iluminam o mar à noite e podem ser vistos a milhas de distância. A água ao seu redor ferve com o hálito quente de sua boca, o que faz o ser sempre acompanhado de cortinas de vapor escaldante. O odor fétido do Leviatã pode superar até a fragrância do jardim do Éden, e caso seu fedor lá penetrasse, também poderia sobreviver. De acordo com a tradição cabalística, o Leviatã simboliza Samael, o príncipe do mal, que será destruído nos tempos futuros. Aos praticantes modernos, a descrição que essas pessoas fazem de seus relatos é que ele tem duas formas, uma de enorme serpente que nada nas profundezas do oceano e grande dragão dos mares negros. O Leviatã apareceu a essas pessoas como homem também, alto e musculoso, com longos cabelos negros e olhos escuros, que mudam do azul da meia-noite ao preto. Às vezes aparece mais humano, embora em sua forma demoníaca tenha longos chifres pretos, cauda preto-azulada e asas pretas com azul meia-noite embaixo. Ele também pode assumir a forma de um dragão, que, aparecendo enorme na forma de serpente, tem escamas azuis e pretas escuras e olhos azuis brilhantes. Sua forma de dragão é enorme e poderosa. Então, ele aparece calmo, embora isso nunca deva ser confundido com fraqueza. Ele é poderoso e pode impor respeito com apenas um olhar. Ele não deve ser desrespeitado, pois aquele exterior calmo pode derreter em um instante. Ele tem uma presença muito severa, mas reconfortante. Ele é calmo, sério, mais tranquilo e reservado. Quando ele fala, sua voz é profunda, poderosa e autoritária. Ele tem uma profundidade incrível que se reflete em seus olhos e em seu comportamento. Ele é muito sábio e pode falar com alguém diretamente ou em sonhos. Okay? Ele tem a capacidade de arrastar o que pode estar submerso em sua mente e pode ajudar, dando sonhos para desbloquear o que pode ser escondido lá. Ele pode ajudar a libertar alguém do mundo de que está dentro de si, criando bloqueios ou os impedindo. Ele pode desbloquear. Ou até mesmo bloquear também. Ele às vezes fala ou se comunica usando símbolos para levar alguém ao que ele deve estar ciente. Então fica a questão, Leviatã é um demônio ou um principado? Quando lemos Jó 41 e suas passagens aqui examinadas, já antes, ficará claro que, ao contrário da crença popular de que talvez esse Leviatã fosse um dinossauro, ou como o escrito descreve em Salmo 74,14 e em Jó 41,1, como um grande monstro marinho de identidade desconhecida, Leviatã é um principado demoníaco, não apenas espírito. Vamos ver alguns versos. Jó 41,1. Você pode tirar o Leviatã como um gancho? Jó 41,10. Ninguém é tão feroz que ouse incitá-lo. Jó 41, 26, 32. Se alguém atacá-lo com a espada, já falei já.
É claro que essas armas naturais não podem destruí-lo. Isaías 27:1 diz: naquele dia o Senhor com sua espada severa grande castigará Leviatã, serpente fugitiva, Leviatã, serpente retorcida, e matará o réptil que está no mar. Então a pergunta a Deus sobre o versículo do Salmo 104 mostra que o mar é imagem do mar da humanidade no mundo. Em Isaías 27:1 é claro que quando Deus fala sobre Leviatã no mar, fala sobre nações inimigas de Israel no mundo. Essa criatura parecida com uma serpente ou como alguns acreditam, um crocodilo que vive no Nilo, é vista ao lado dos navios. Em Salmos 104, 25, 6, é 104, 26, desculpa, lá navegaram os navios, ali está o Leviatã. Os navios profetizam os mercadores e os negócios. Então, navios são ministérios, daqueles que trabalham no mar da humanidade. Esse espírito quer destruir ministérios, principalmente aqueles trabalhando na colheita. Mar, colheita, meio difícil, né? Então, esse espírito quer destruir e derrubar ministérios e, como veremos, fará isso com sua maior arma, sua língua, ou seja, rios, enchentes. Então vamos lá, agora saindo da ficção e entrando na magia. As atribuições dele, simbolicamente, ele representa a maioria de todas as forças naturais e puras. O caos primevo que cria o equilíbrio da ordem cósmica como símbolo planetário mais próximo do ser humano. Ao mesmo tempo, como uma besta primordial, serve ao contínuo sacrifício cosmogônico. Assim como Marduk derrotou Tiamat, ou Baal matou Yam, ou Yahvé mataria Leviatã fêmea e usa sua pele, a carne como elementos para outras criações, quando todos, sem exceção, atestam a morte de Tiamat apenas pelos seus decretos. Quando em momento algum o planeta Tiamat perdeu sua vida. As vestes de luz preparadas com preparadas com Adão e Eva foram criadas com a pele de Leviatã, porque vestes são interpretadas como carne cobrindo a alma humana. Assim, corpos humanos são parte do caos primordial, ou seja, nós temos o caos em nós. O caos habita em nossa existência, sob o nome de Tiamat. No campo espiritual, o famoso demonologista Wierus chama-o de grande embusteiro ou o grande enganador. Pela facilidade com que triunfa em lances políticos, tratados comerciais e intrigas palacianas. Talvez por acaso territorialmente é conhecido por dominar a América Latina. Michael Aquino, interpretando muito bem o símbolo planetário, declara em sua obra The Diabolicon: antes de Deus, anjo, demônio ou homem, havia Leviatã sozinho, princípio de continuidade e existência eterna. Na sua visão, Leviatã representa, portanto, o início, as forças cósmicas originais que deram origem ao universo, ou, já numa interpretação pessoal, ao nosso universo de alcance humano. Não por acaso, os gnósticos acreditavam que ele é o anima mundi, a alma do mundo. Ele é o eterno, princípio e fim. Ele não pode ser derrotado ou domado, porque o dragão, serpente morto, sempre volta à vida, ou existe como uma parte do mundo e da natureza humana. O indivíduo pode despertá-lo e acordá-lo dentro de si, o que foi dito por Jó, que amaldiçoa a noite do seu próprio nascimento e diz que existem pessoas habilidosas a fazê-lo. No sentido microcósmico, Leviatã representa aspectos mais sombrios do inconsciente, elemento do caos e potencial da força que jaz dormente nos recessos escuros da psique humana. Leviatã é o que liga os corpos físico e astral. Ele representa o autocontrole e maestria do self através da mudança dinâmica. Ele é o acima e o embaixo, a força interna e externa, a alma do mundo e a fagulha divina. Ele é a existência atemporal, o princípio que desperta e se liga à essência do self. Você pode encontrá-lo mergulhando em si mesmo ou si mesma, nas profundezas do teu inconsciente, em sonhos e visões, através dos quais os impulsos do desconhecido são trazidos para a luz da consciência. Esse processo é a parte integral do caminho da mão esquerda, onde gradualmente se alcança a essência da consciência através da imersão em seu núcleo interno, na busca pelo potencial que habilita o ser humano a moldar realidades, tanto interna quanto externa.
Trabalhando o caminho de Leviatã, nós nos tornamos ele, a serpente dragão, o ser divino, separado das coisas, de todas as estruturas cósmicas como indivíduos. Todos temos de nos esforçar para tomar consciência da centelha da divindade e ter maestria sobre ela, a essência de Leviatã. Então o seu ranking para você que trabalha com demonologia, é de um príncipe, ou seja, mais ligado às quintas-feiras. A relação da água com a magia já é explanada com louvor por muitas pessoas, afinal, a fonte geradora e principalmente sustentadora de toda a vida terrestre. Para os humanos, de 60% a 70% do corpo humano é formado de água, e isso, tratando de forma correta, garante o bom funcionamento das funções orgânicas. A massa cerebral é formada de 75% de água, só como um dos exemplos da importância desse elemento. Além disso, a água é geradora de eletricidade, inclusive nos órgãos humanos. Essa eletricidade é uma das fontes primais da formação das emoções, o grande agente motivador da magia. Partindo de alguns pontos de vista peculiares, Leviatã é a criatura das águas. Nele está a força e a grandeza do elemento aquoso e, por não dizer, da estrutura sentimental dos seres humanos. Quando os antigos livros dizem acerca do dia em que Yahvé matará Leviatã, sem retóricas, não seria o dia em que os próprios seres humanos irão despertar a natureza de que nós fomos criados? Um homem deixa de perseguir o mais feroz dos animais quando entende a sua natureza dentro das leis do habitat em que vive, e nós, seres humanos, antes de qualquer outra denominação, somos animais e vivemos em nosso próprio habitat. Então Leviatã é a senda emocional dos seres humanos, o que se esconde dentro das arcas mais profundas dos nossos corações. Ao mesmo tempo representa o caos, principalmente o nosso caos que se reflete no micro e macrocosmo. Depois de toda a tempestade vem a iluminação, e Leviatã nada mais é que o próprio ciclo desse renascer, ou seja, cabeça, corpo e cauda, em harmonia de ciclo eterno. Como sentimentos não possuem formas, podemos assim interpretar. Leviatã nada no Oceano Negro. A escuridão nada mais é do que nossa própria consciência. Glorificamos Leviatã, pois através dele conseguimos nos conhecer, vencer limites, sermos maiores, mais fortes, poderosos, derrotamos nossos vampiros, enfim, somos libertos do ego inferior. Se acreditarmos num ser capaz de modificar o oceano das emoções em nossas jornadas, despertamos o dragão e derrotamos a egrégora formada pelos manipuladores dogmáticos. O nosso microcosmo se conecta com a evolução natural e acabamos vivenciando a verdadeira comunhão. Portanto, podemos entender que os arquétipos draconianos são as forças primitivas da antimatéria, possuidoras de pilares capazes de destruir o ego, conceder a visão plena e transmitir a energia suprema. Invocadores inexperientes afirmam que é melhor ouvir Leviatã do que falar com ele. Ele geralmente revelará grandes verdades e mistérios sobre o futuro da humanidade. Disse que é muito difícil invocadores fazerem Leviatã se envolver num diálogo mútuo. No entanto, caso você consiga fazer com ele que ele ouça o que você tem a dizer, é provável que você obterá grandes recompensas com isso. Apenas dezenas de invocadores são conhecidos por terem conquistado o respeito e a amizade de Leviatã por meio de repetidas sessões de invocação. Leviatã é extremamente leal e protetor com qualquer um que ganhou o seu favor. Leviatã é simbolizado pelo dragão oriundo das profundezas do oceano. Ele é o grande arcano da magia satânica. Daí o signo de Baphomet, usado pela Church of Satan, possuir as letras hebraicas do seu nome espalhadas nos cinco vértices do pentagrama invertido. Devido à água ser o seu elemento mágico, há uma pista interessante em Madame Blavatsky sobre a criação do plano físico, a partir do momento em que iguala o mito de Adão ao de Noé. O mito de Noé revela que a arca é o símbolo da vinda dos primeiros seres do astral ao plano físico. A água é tradicionalmente o grande elemento mágico criativo da emoção, que é empregado em qualquer ritual mágico. Falam de caráter milagroso, do fervor religioso, mas essa energia emocional é a grande chave da magia. Agora é de se imaginar a enorme carga mágica representada pelo dilúvio. Novamente inverteram aí os papéis, e o dilúvio cristão tratou da destruição dos habitantes, como alguns poucos sobreviventes privilegiados. Leviatã
Esse grande dragão oceânico é o portal de toda a magia. Leviatã representa o elemento água, o seu ponto cardial é oeste, o naipe de tarô é copas, e está simbolicamente relacionado à magia. No ser humano representa a emoção. O imperador Leviatã é o antigo demônio abissal. Ele é o demônio abissal mais antigo e o ser mais velho a residir no abismo. Ele é verdadeiramente antigo e aquele que foi o primeiro. Ele tem um incrível poder e habilidade e é conhecido por sua força e habilidade. Ele é um Lorde das Trevas, de alto escalão e um dos membros governantes do Conselho Demoníaco. Ele também é um guerreiro de nível e habilidade incríveis e supervisiona os comandantes do demônio real imperial na região abissal do exército demoníaco. Leviatã é muito único, pois é o senhor do abismo e do vazio, que significa que ele é o senhor dos reinos emocionais e subconscientes. Demônios abissais entendem naturalmente a profundidade e a complexidade das emoções. Eles podem ajudar as pessoas, guiando-as através de memórias traumáticas e dolorosas. Leviatã é aquele que oferece cura e pode ajudar aqueles que sofreram traumas e navegar nas correntes das emoções dolorosas. Ele pode ajudar na cura emocional profunda e também pode ajudar a guiar a pessoa através da escuridão de sua própria mente. Os arquétipos de Satã, Lúcifer, Belial e Leviatã são os mais importantes da doutrina satânica, representando os 4 príncipes do inferno. Não obstante, há mais alguns arquétipos importantes. Apesar de todos os protestos verbais, em contrário, não serem hábeis, a elevação às alturas do êxtase emocional e o enfurecimento nas ânsias da agonia e alcançando através da comunicação verbal. Se a cerimônia mágica e para ser empregada totalmente na sensação emocional, então o som peculiar precisa ser invocado. É certamente verdadeiro que ações falam mais alto que palavras, mas palavras se tornam monumentos para os pensamentos. Talvez a falha dessa evidente, talvez a falha mais evidente nas conjurações mágicas produzidas no passado e a falta de emoção desenvolvida no relato delas. Um velho feiticeiro conhecido pelo autor, que estava uma vez empregando uma auto-invocação tranquila, de grande significado pessoal, na luz de seus mágicos desejos, esgotou as palavras justamente quando o seu ritual estava próximo de sua culminação bem-sucedida. Cônscio da necessidade de guardar a produção de sua resposta emocional, ele rapidamente improvisou as primeiras palavras provocadoras de emoção que lhe vieram à mente, umas poucas divisões de um poema de Rudyard Kipling. Deste modo, ele, com este final transbordante de repleta adrenalina, estava capaz de funcionar um trabalho efetivo. As invocações que seguem são designadas para servir como proclamações de certeza, não de lamuriosas apreensões. Por essa razão, elas são destruídas de superficialidade de oferendas ou caridades vazias. Leviatã, o grande dragão do abismo das águas, rege em direção da ressaca das ondas, e essas invocações são os seus tribunais. Ponto cardial, oeste, signos, peixes, câncer, escorpião, óbvio, relacionado ao elemento água. Estação outono, ferramentas mágicas, água, cálice, caldeirão, espelho e o mar. Elemento água, cor azul, azul petróleo, turquesa, prata, preto e verde esmeralda. Metal, platina. Palavras-chave, alma, espírito, empatia e aura. Planeta Netuno. Direção oeste. Parte do dia crepúsculo, sentido paladar. Deuses, Osíris, Poseidon, Netuno. Curioso que todos esses representam o deus sumério Ea, Enki. Cristais de que ele gosta: água marinha, cianita, safira, pérola, pedra da lua, tanzanita, turmalina negra, quartzo transparente e quartzo enidro. Perfumes e incensos: mirra, jasmim, lavanda, alfazema, cânfora, sândalo, copal, lótus, eucalipto, menta e palo santo. Os dementais são sereias, nereidas, ondinas, ninfas e as pequenas criaturas das fontes e dos rios. Posição é o Lorde das Trevas, Imperador, Lorde demoníaco e abissal. Espécie é um demônio abissal, como já dito. Reinos abissais e vazios do mundo espiritual exterior. Aí já entramos no macrocosmo, apesar de ele trabalhar muito com o microcosmo.
Atributos são o Senhor das profundezas e aquele que é um mestre das emoções e da mente subconsciente, mestre em conquistar a batalha do eu e senhor do reino emocional. Oferendas para as operações realizadas com ele. Recomendado pérola, leviatã ou madrepérola, água, sal marinho, pedras de rios, conchas, areia e flores roxas e azuis da íris. Ele também gosta da música dark, ambiente, dark wave, dark chanting. Também outra coisa, também oferecer chá também aos demônios, coisa que não é muito comentada, é um ótimo sinal de boas-vindas e respeito. E particularmente Leviatã gosta do chá branco com agulha prateada, que é ou também o chá verde chincha e coixa. Mas o pessoal gosta de coisas orientais. O que Leviatã ensina? Leviatã é um guardião do vazio e pode abrir o caminho para a pessoa através dos labirintos das trevas. As viagens que ele inspira e pode abrir são sempre transformadoras, sejam elas prazerosas ou terríveis. As correntes do Oceano Negro são algozes e vis. Leviatã pode oferecer orientação e direção nessas jornadas sombrias. O Oceano Negro contém nossos segredos mais sombrios e horríveis. Ele também mantém ocultos os lados monstruosos de nós mesmos. A jornada pensou que o Oceano Negro é terrível e transformador, e Leviatã atua como guia abissal. Ele detém os portões do vazio e pode oferecer orientação e sabedoria nas jornadas das trevas que somos chamados a fazer. Ele pode trabalhar em energias curativas e canalizar o poder curativo da água para acalmar e acalmar também as emoções. Ele pode ajudar a descobrir memórias esquecidas, perdidas na sua própria mente. Ele pode ajudar também com interpretações e traduções de sonhos e muitas vezes pode fornecer uma visão e clareza para os símbolos que aparecem para transmitir mensagens na vida da pessoa. Ele tem compreensão profunda das emoções. Assim, ele pode ajudar com o trabalho da sombra, trabalho subconsciente, equilibrando o elemento água e revelando coisas escondidas. Ele também pode ajudar a entender outras pessoas ou situações, vendo suas subcamadas e descobrindo o que tais pessoas são levadas a fazerem conforme fazem. Ele pode ajudar na cura e ser muito gentil, embora tenha um lado sombrio e possa ajudar a canalizar a escuridão das profundezas insondáveis pessoais, das partes mais escuras da mente e da alma, para liberar uma poderosa magia destrutiva. Ele tem esposa sim, possui 4. Uma delas é a Lady Ancir, esse aí acho que muita gente já conhece. Embora dito que Lady Ancir é uma das esposas de Satanás, a gnose desses praticantes, que realmente já atuaram com Leviatã, os devotos acreditarem que ela realmente que é a esposa de Leviatã, não de Satanás. Mas e as outras 3 são demonesas abissais desconhecidas. Antes de terminar, eu não posso esquecer de falar também que existem 4 Leviatãs, ok? Um Leviatã é a besta apocalíptica da água, como já dito. Assim como Behemoth é a besta apocalíptica da terra, e Ziz é a besta apocalíptica do ar. Alguns mitos retratam a existência de 2 Leviatãs originais apenas, um homem e uma mulher, que lutaram contra a divindade abraâmica no caos primordial antes do universo ser, entre aspas, criado na mitologia judaica, que realmente é uma mitologia, muito longe da realidade. Esses 2 Leviatãs são considerados Satanás e Lilith em suas manifestações draconianas aquosas primordiais. A manifestação leviatânica de Lilith é geralmente referida por Tanizan, como eu tinha falado já antes, como cunhada pelas ordens da corrente 218, mas como o aspecto leviatânico de Satanás é o mais conhecido, ele é simplesmente referido como título Leviatã. Além de Taminsa e Leviatã, Raabe é considerado o terceiro Leviatã, e Raabe é hermaforídico. O quarto e último Leviatã é conhecido como Taninniver e Taninniver, a serpente cega que habita em Gamaliel, ou a lua negra, Lilith. Taninniver é visto como um mecanismo de manifestação da luz negra, e se ele fosse despertado e se manifestasse verdadeiramente, acredita-se que resultaria numa procissão de eras. Deve ser usado como nome próprio no singular. Agora, para terminar aqui, tem os Zens dos 4 Leviatãs: Liftoach, Sitra, Desmola, Bshen, Ha, Raviazamin. Liftoach, Sitra, Desmola, Bshen, Ha, Raviazamin. Liftoach,
Sitra desmola bshen haraviazamin. Liftoach Sitra desmola bshen haraviazamin. Que significa abra o lado esquerdo sinistro em nome de Haviazamin. Que esse em, no caso, fortalece a energia clifótica do espaço sagrado, fortalece o ato mágico de manifesto bruxo, ou seja, evocando todos os demônios a serem invocados, que você tenha designado após esse canto ser recitado. Tem também Avet Serpentes ex Clifot, Taninsan Leviathan Rahab et Taniniver. Avet Serpentes ex Clifot, Taninsan Leviathan Rahab et Taniniver. Avet Serpentes et Avet Serpentes ex Clifot, Taninsan Leviathan Rahab et Taniniver. Avet Serpentes ex Clifot, Taninsan Leviathan Rahab et Taniniver. Por fim, Avet Serpentes ex Clifot, Taninsan Leviathan Rahab et Taniniver. Que significa salve as serpentes do Clifó, Taninsan, Leviatã, Rahab e Taniniver. O outro é Agios o Haviasamin, Agios o Haviasamin, Agios o Haviasamin. Luminosos são os seus 4 Leviatãs. Também tem Raviazamin Liftoach Akaraim, que é Haviazamin, abra a árvore invertida, que chama a Haviazamin ou a trazerem o poder ou estimular a Kundalini negra ou a Kundalini vermelha. Por fim, mas não por menos, o En de Leviatã diretamente falando, é Jaden Tassa Roet Naka Leviatã, Jaden Tassa Roet Naka Leviatã, Jaden Tassa Roet Naka Leviatã. Então, por fim, agora termino aqui o programa. Sei que foi muito longo, esse foi mais longo que eu fiz até hoje. Mas são muitas informações, são muitas visões antagônicas, visões que não têm fundamento sobre esse. E na prática da magia é importante também passarmos a orientação do que é dito religiosamente falando, para que possamos compreender o que é ou não é para nós, ok? Não se esqueça que eu fiz questão de apontar as experiências práticas de alguns usuários que já fizeram uso de Leviatã com êxito, para que vocês possam compreender a utilidade de trabalhar com essa magia, ao invés de munir-se com adoração ou ao mesmo tempo objeção total, sem a tua própria experiência. É isso. Agradeço a todos e todas o apoio que vocês deram, dando audiência a esses vídeos, e desejo a todos e todas uma ótima semana, uma boa noite e saudações a viveres para todos e todas. Fui!